Ora, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vidas em Paralelo, um podcast com história que junta o jornalista Ricardo Venâncio, mas sobretudo o historiador João Gouveia Monteiro, que tem sido e nos tem encaminhado ao longo destes já vários episódios que temos feito, juntando normalmente duas pessoas, às vezes referindo muitas outras, mas professor, mais uma vez chegamos a um episódio, um novo dueto, um novo par que vamos pôr em confronto. Quem é que vamos ter hoje aqui na nossa mesa? Bom, olá, vamos ter duas grandes personagens, das maiores que a Alta Idade Média conheceu. A Alta Idade Média é a primeira parte do mundo medieval e que se chamam Justiniano por um lado e Carlos Magno por outro. Como bons historiadores vamos tentar localizá-los no tempo e no espaço desde já e explicar um bocadinho a razão de ser desta escolha. Justiniano é o mais novo, digamos assim. Ele governa o Império Romano do Oriente, que ficou para a história como o Império Bizantino a partir de 527 até 565. Portanto, esse está situado numa geografia do leste da Europa, apanhando também uma parte do norte da África e uma parte do Médio Oriente também. Carlos Magno é o imperador carolíngio, rei dos francos, desde 771 e governará durante mais de 40 anos este império. Ele morre só em 814. Portanto, Carlos Magno está a 220 mais ou menos anos depois de Justiniano e numa geografia mais ocidental, digamos, que corresponde grosso modo àquilo que é o centro de gravidade da União Europeia. Aliás, o Império Carolíngio, a sua geografia é uma geografia que corresponde essencialmente aos países que fundaram a CEE, em 1957. A Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo. Qual é o paralelismo entre ambos estes nossos convidados dois? Eu acho que é, e por isso os escolhi, sobretudo o sonho comum que eles têm de imitar o esplendor do velho Império Romano, do Império Romano do tempo áureo das legiões, da fase do Alto Império, de Otávio Augusto e dos seus sucessores. E o fundamento que ambos encontram para reivindicar essa mimesis, essa imitação, é o facto de se considerarem como imperadores cristãos, tal como aconteceu em Roma a partir de Constantino, a partir do início do século IV, em que o imperador se considera como, digamos, como uma espécie de vigário de Deus na Terra, de acordo com o modelo que Constantino construiu nos inícios do século IV e que ambos adotaram. E este par, que apesar de tudo está separado no tempo, mas ainda antes de avançarmos para explorar aqui um bocadinho mais estas duas personagens, de recordar, porque nós nunca fizemos esse apelo para que as pessoas venham subscrevendo, partilhando um bocadinho aqui estas autênticas aulas de história que o professor João Gouveia Monteiro nos vem trazendo neste podcast, onde já percorremos desde Roma antiga, também a Grécia, a época medieval portuguesa e agora ali o início digamos aquele pós-romano, não é? Embora cá aqui aquele pormenor muito curioso, porque o Império Bizantino nunca se chamou Império Bizantino, é algo muito recente. O Império Bizantino, de facto, é uma designação que aparece só em meados do século XVI, quando um investigador chamado Hieronymus Wolff reuniu uma quantidade enorme de documentos sobre a história do Império Romano do Oriente e deu a essa sua publicação o nome de Corpus Historiae Byzantinae. Foi exatamente em 1557, porque no tempo do Justiniano e dos seus sucessores, eles consideravam-se imperadores romanos.
pura e simplesmente. Portanto, eles eram a continuação natural do velho Império Romano. Portanto, Roma não acaba ali no século III da... A data tradicionalmente usada pelos historiadores é 476. Portanto, século V. Sim, finais do século V, embora de facto só com muito favor é que nós possamos reconhecer a existência do Império Romano na parte ocidental deste Império a partir dos inícios do século V. A partir do ano 400 o Império está-se a desfazer como um castelo de cartas na sua geografia mais ocidental. E esse é o cenário que precisamos de montar para fazer depois emergir estas duas figuras contrastantes que de certa maneira podemos comparar a César e Alexandre Magno no seu tempo também, como fizemos no nosso primeiro episódio. Então, professor, podemos então ir de encontro a esse tópico que levantou e começar a perceber o que é que estava a acontecer qual é o cenário, o contexto onde Justiniano e também depois Carlos Magno um pouco mais tarde, o que é que acontece ao Império Romano para que de facto mais tarde estas pessoas tenham esse desejo de voltar a reavivar o Império. Sim, vamos a isto. Claro que seria moroso fazer uma história aqui muito detalhada sobre o processo de decadência desse grande império, mas eu vou tentar selecionar aqui 7 tópicos que eu acho que resumem assim numa casca de nós os momentos principais dessa decadência e criam o cenário, permitem montar o cenário adequado a que nós possamos fazer emergir depois Justiniano e Carlos Magno. Primeira ideia. A partir de finais do século II e inícios do século III, o Império Romano, que está então na dinastia dos Severos, que começa com Septímio Severo em 193, o Império Romano começa a ficar muito entalado pela pressão conjugada de norte para sul de uma série de povos bárbaros que vêm de várias partes e que se começam a concentrar na fronteira do Império, sei lá, os frisões, os saxões, os francos, no curso superior do rio Reno, os alamanos, mais no cotovelo de ligação do Reno com o Danúbio, os érlos também um pouco mais para leste, depois na zona mais oriental do Império, os ostrogodos, os gépidas, os visigodos, fora aqueles outros povos que aparecerão mais tarde porque perderam o comboio das invasões e apanharam um desdobramento e só chegarão mais tarde ao limes, ao limite, à fronteira do Império. Estou a pensar nos lombardos, que aparecerão sobre a Península Itálica já no século VII, nos eslavos, nos hunos, que vêm lá das estepes, ou mais para o Oriente, os sármatas, os alanos, entre outros povos. Portanto, todos estes povos bárbaros, a ritmos diferentes, a velocidades diferentes, têm a atração de, viajando para sul, penetrar dentro do Império Romano. E isso cria um constrangimento enorme que obriga o Império a abdicar da sua estratégia natural, que era uma estratégia de expansão, de conquista, tinha sido sempre assim desde o Alto Império, e começa até a ter dificuldade em garantir a inviolabilidade das suas fronteiras. Por outro lado, para agravar a situação, a leste, desde 224, há uma nova dinastia persa, que são os persas sassânidas, que substituem os arsácidas da Pártia e que são mais aguerridos do ponto de vista religioso e que vão também pressionar, agora no sentido leste-oeste, a fronteira do Império Romano. Então o Império começa a ficar entalado e começa a ter constrangimentos grandes que acabam por provocar aquilo que os historiadores habitualmente chamam a crise do século III, que é essencialmente, nas suas origens, uma crise de natureza militar, mas que depois tem grandes implicações de natureza política, porque acaba por atribuir ao exército e aos comandantes dos exércitos um papel inusitado. Temos situações em que são os próprios exércitos a pôr e a depor os imperadores,
Septímio Severo, por exemplo, quando morre, no seu leito de morte, recomenda aos seus filhos: olha, vocês enriqueçam os soldados e deixem o resto. Portanto, as instituições políticas tradicionais que haviam feito o fulgor do próprio Império Romano começam a ceder perante esta realidade crua, que é a dificuldade de suportar a pressão externa. Mas aí já tínhamos o Império dividido? Ainda não. Vamos lá chegar. Acontece já a seguir. É o meu segundo ponto, precisamente. Claro que alguns imperadores tentaram encontrar soluções para remediar a este mal. E um deles, o mais famoso, escolho apenas um, é um imperador de origem ilíria, um homem dos Balcãs, chamado Diocleciano, que em 285 imagina uma solução de divisão do império entre ele e um general em quem confiava, chamado Maximiano, em que, para serem mais eficazes na governação, um controla a parte ocidental e outro controla a parte oriental. O modelo não funcionou muito bem, mesmo assim era insuficiente, e fez com que Diocleciano, aí uns 8 anos mais tarde, em 293, avançasse para uma solução que é muito conhecida, que é a solução da tetrarquia imperial. No fundo é dividir o império em 4 partes, 2 delas governadas por homens de cotação superior, Diocleciano e Maximiano, que se intitulam de Augustos, e outras 2 numa posição um bocadinho subalterna, com o estatuto de Césares, que são Galério e Constâncio Cloro. Estão em regiões diferentes, portanto Diocleciano estabelece a sua capital em Nicomédia, que fica ali na margem leste do Helesponto, do Estreito do Bósforo, portanto, digamos, na ligação da Europa com a Ásia, de frente para aquilo que é hoje Istambul. Maximiano em Milão, portanto no norte de Itália. Galério em Sírmio. Chama a atenção para a cidade de Sírmio, que é Sremska Mitrovica, na atual Sérvia, na zona que os romanos chamavam a Panónia Inferior, que vai ser, no fundo, o eixo, não é, o meridiano, que vai guiar esta separação futura entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E Constâncio Cloro está na Gália, está em Tréveris, e na zona do Reno. E, portanto, eles, os 4, ajudando-se, e cada um ficando com uma região, digamos, mais diminuta do ponto de vista da sua extensão geográfica, tentam ser eficazes. E foram, de facto, durante algum tempo. Mas este modelo era um modelo que também exigia articulação entre 4 homens, e nem sempre isso é possível na convivência humana de conseguir, e acabou por ruir em 312. Sendo que o Constâncio tem aqui um papel muito importante, porque penso que é o pai do Constantino. Exatamente. E aí é precisamente o meu terceiro ponto. Vamos sempre batendo. Estamos a coincidir. O terceiro ponto é a entrada em cena de Constantino, que é filho de Constâncio Cloro, e quando o modelo da tetrarquia imperial implode, ele vai, no fundo, envolver-se numa disputa, numa guerra civil, chamemos-lhe assim, vai vencer os seus adversários, Maxêncio, Licínio, em batalhas terrestres e navais. Portanto, em 324 ele é o novo senhor do Império Romano, outra vez unificado, e vai governar o Império até 337. É um homem muito importante para a nossa história, porque é Constantino que vai refundar a cidade a que nós hoje chamamos Istambul. Não é? Essa cidade tinha sido fundada por gregos lá pelo século VII a.C., gregos vindos de Megara, ali no istmo de Corinto. E provavelmente, segundo se pensa, liderados por um homem que se chamava Bizas ou Bizantes, e que terá emprestado o seu nome à cidade que fundou ali num extremo do Helesponto. E Constantino vai
perceber que o Império Romano, para se aguentar, digamos, na história, vai precisar, como diriam hoje os arquitetos, de criar uma nova polaridade. Na verdade, nesta altura, Roma já não estava em Roma, quer dizer, as grandes cidades do Império, por causa da pressão militar, são cidades que estão situadas nas regiões mais próximas da fronteira, porque daí é que vinha o perigo. Quando falei de Treves, ou de Milão, ou de Sírmio, ou de Nicomédia, os nossos ouvintes, se virem isto no mapa, reparam que são cidades que estão muito próximas daquilo que era a fronteira norte do Império Romano. Então Constantino vai esquecer, de certa maneira, Roma na hierarquia política e vai refundar a cidade de Bizâncio e vai emprestar-lhe o seu nome. Há aqui um certo paralelo com mas Magno, é daí que vem o nome então Bizâncio, o nome anterior. O nome antigo vem de Bizas ou Bizantes, não é? E agora Constantino, quando refunda a cidade com grande aparato, amuralhando-a, preparando-a para acolher uma grande quantidade de pessoas numa área que se estima que fosse originalmente cerca de 750 hectares, vai emprestar-lhe o seu próprio nome e vai chamar essa cidade Constantinopla. E Roma estava a entrar em decadência completa. E Roma estava a entrar, de facto, em decadência. Ora bem, isto até corre bem enquanto Constantino viveu, mas lá está, é o papel do indivíduo na história. Quando ele se apaga em 337, as dificuldades vão regressar e há um momento em 378, e este é o meu quarto ponto, em que vai acontecer um facto, um evento tremendo para a história do Império Romano, que é a derrota do exército imperial romano, liderado por Valente, o imperador Valente, na batalha de Adrianópla. O que é que tinha acontecido? Tinha acontecido que os hunos, que eu há bocadinho disse que vieram atrasados no comboio das invasões, se tinham aproximado da fronteira do Império, tinham lá encontrado povos godos, vários ramos dos povos godos, e os tinham empurrado para dentro do Império. É aquilo que, curiosamente, os historiadores chamam o efeito da bola de bilhar, não é? Pronto, houve ali uma carambola, os hunos chegaram e empurraram os que já lá estavam para dentro do Império. O imperador Valente não gostou muito, acabou por os acolher, também não tinha força para os pôr do outro lado da fronteira de novo, mas aquilo acabou por provocar uma situação muito confusa durante cerca de 2 anos ali naquelas províncias romanas da Mésia, da Trácia, responde mais ou menos onde estão hoje a Bósnia, a Sérvia, a Bulgária. Até havia, penso eu, algumas promessas a dada altura, porque eles penso que participavam às vezes como mercenários Sim, houve uma certa tentativa de integração, mas os oficiais romanos tratavam mal estes povos bárbaros, por exemplo, para lhes dar carne e às vezes até carne de cão, exigiam que eles entregassem as suas crianças, tentaram obrigá-los a converter-se ao cristianismo, eles revoltavam-se e devastavam aquelas regiões, e o Valente a certa altura achou que tinha força militar suficiente para os arrasar numa batalha campal, que correu mal. Foi a batalha de Adrianópla em 9 de agosto de 378, o próprio imperador morre nesta batalha. E este facto é um facto muito relevante, porque este é o maior combate terrestre da história do Baixo Império Romano e é talvez a única vitória esmagadora dos bárbaros em batalha campal. Os bárbaros até nem tiraram grande partido desta vitória, no sentido de que, por exemplo, não foram capazes de assaltar Constantinopla, que ficava bastante perto de Adrianópla, e a tomar. Até porque Constantinopla já era uma cidade razoavelmente bem fortificada, depois será ainda mais fortificada por um imperador dos inícios do século V, o imperador Teodósio II, que construirá, e isto é importante para se perceber porque é que depois vai cair a parte ocidental, mas não a parte oriental. Teodósio I, que morre em 450 exatamente, Teodósio II, perdão, ele vai fortificar Constantinopla com uma muralha que tem mais de 20 km de extensão e tem quase 400 torres à sua volta. Portanto, os bárbaros até nem tiraram grande partido da vitória de Adrianópla, mas a verdade é que
como diz aquele que é talvez o mais reputado historiador do mundo romano de sempre, que é Edward Gibbon, que na segunda metade do século XVIII escreveu um livro que se tornou quase uma lenda, chamado A Ascensão e Queda do Império Romano. As invasões bárbaras começaram aí. Depois de 378, nada voltou a ser como dantes. O Império começou de facto a desmembrar-se. Ainda há algumas tentativas para suster o velho sonho, no fundo, e aqui é o meu quinto ponto, e corresponde à entrada em cena de um imperador já bastante tardio, que é o imperador Teodósio. Teodósio pega na criança exatamente depois de Adrianópla, e até 395 ele tenta reequilibrar as coisas, reunificar o império, mas ele percebe na sua velhice que isso é impossível, e antes de morrer ele vai dividir formalmente o império pelos seus 2 filhos. Vai atribuir a um, chamado Honório, a parte ocidental, e a outro, chamado Arcádio, a parte oriental. E a fronteira era exatamente Sremska Mitrovica, a tal cidade de Sírmio, na Sérvia atual. Além disso, Teodósio fez outra coisa, que foi, como é sabido, num édito, creio que de 380, o édito de Tessalónica, tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Se Constantino havia acabado com as perseguições de Diocleciano aos cristãos e legalizado o cristianismo em 313, Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império. E deve-se dizer, entre parênteses, que a penetração do cristianismo no mundo romano também criou problemas à tentativa imperial de suster pela força das armas a pressão exterior, não é? Porque o cristianismo se opunha ao derramamento de sangue, à guerra, à paz a qualquer preço, não é? Essas pazes leoninas que os romanos gostavam de impor. Portanto, depois de Teodósio, no fundo, quando estamos já ali por volta do ano 400, nós temos uma situação que é já quase, eu diria, uma situação de cadáver alumiado no que diz respeito ao Império Romano, sobretudo na sua parte ocidental, porque a parte oriental estava mais protegida pelos Balcãs, pela própria força da fortificação de Constantinopla, e também é bom dizer-se que os imperadores romanos da parte oriental utilizaram uma tática bastante inteligente, que foi a de tentar canalizar a pressão dos bárbaros que lhes apareciam pela frente para Poente, para o Ocidente, o que talvez até nem fosse muito difícil, porque havia uma certa atração por Roma, não é? Esses bárbaros queriam de facto chegar a Roma. E o meu sexto ponto é exatamente esse, é um conjunto de acontecimentos muito emblemáticos, 2 ou 3 apenas, que eu acho que marcam o início do fim do Império, da parte ocidental do Império Romano. Em 406 há uma ruptura precisamente na passagem de ano de 31 de dezembro de 406, há um conjunto de povos bárbaros, nomeadamente suevos, alamanos e visigodos, que conseguem cruzar o Reno, que na altura estava gelado, não é? E entrar dentro da Gália. E o exército romano já não tem força para os pôr do outro lado, para os remeter à procedência. Em 410, 4 anos apenas depois, Alarico, um visigodo, está a saquear Roma. Portanto, digamos que a parte ocidental do Império Romano ficou, numa linguagem muito grosseira, naquilo que nós hoje diríamos em regime de bar aberto, digamos assim. Lá no território que hoje chamamos Inglaterra, as legiões romanas pediram ajuda ao Honório, o filho de Teodósio, que tinha ficado com a parte ocidental, e o Honório escreve-lhes a dizer que não tenho recursos para vos ajudar, vocês têm que se desenvencilhar com os meios que têm ao vosso alcance. Porque isto se calhar tem um bocadinho a ver também
porque o exército romano, se calhar nessa altura também já estava muito longe do que habitual, ou seja, do que era originalmente. Se calhar eram muitos estrangeiros, naquela perspectiva que tinha muitos mercenários, muita cavalaria, coisa que não tinha antigamente. Portanto, e se calhar o core, o núcleo romano, se calhar já não fazia parte do exército, basicamente. Sim, o próprio treino militar foi descurado, o recrutamento militar fazia-se com menos critério, porque os fogos eram muitos, não é? Os fogos eram muitos, as próprias legiões se vão transformar, as legiões que tinham habitualmente à volta de 5.000 homens são agora legiões pequenas que podem ter 1.000, 1.500 homens, é o fenómeno das chamadas micro-legiões, para conseguir acorrer o mais possível aos vários focos de incêndio, e portanto a história do século V é um bocadinho isto, e acaba no fundo por, no que diz respeito a esta matéria, terminar quando em 476 há um povo, o povo Érulo, liderado por um general chamado Odoacro, que chega a Ravenna, no norte, centro-norte da Itália, na região leste, próximo já do Adriático, e depõe o último imperador romano do Ocidente, um homem que se chamava Rómulo Augusto. E curiosamente, Odoacro pega nas insígnias imperiais de Rómulo Augusto e envia-as para Constantinopla, como que reconhecendo que está ali, naquela cidade que Constantino havia refundado, a herança do velho império romano. O imperador na altura, o imperador romano do Oriente, chamava-se Zenão, com Z, e Zenão, claro que não gostou nada disso, ainda mandou um emissário para lá, um ostrogode da sua confiança, ou que ele pensava que era da sua confiança, chamado Teodorico. Teodorico matou Odoacro, tomou conta do poder, mas depois não devolveu essa conquista a Zenão, e os ostrogodos acabaram por tomar eles próprios conta da Península Itálica. São coisas que acontecem muito na história. Teodorico ainda teoricamente manteve em funcionamento algumas instituições, nomeadamente o Senado romano, mas já era mais fogo de vista, digamos assim, do que outra coisa. Portanto, sétimo e último ponto, o que é que nós temos em 500? A leste é fácil, portanto temos Zenão e os seus sucessores, e portanto temos uma realidade que é a realidade do Império Romano do Oriente, que com os séculos se irá transformar no sentido de se tornar um império de língua grega, um império cristão sim, mas ortodoxo, e com características espetaculares do ponto de vista até da sua encenação de poder. Mas ao Ocidente temos uma realidade completamente diferente, porque quem ocupa a parte de Sírmio para Poente são de facto os povos bárbaros, que se vão espalhar de acordo com uma geografia que é bem conhecida. Os anglo-saxões dominam a Inglaterra, o próprio nome Inglaterra vem dos anglos, Angleterre no francês. Os vândalos dominam o norte da África. A Gália é um grande condomínio onde os francos aparecem lá no norte, mais ou menos onde está hoje a Bélgica, e depois temos também a presença dos alamanos, mais nas regiões da Alsácia, da Lorena, um pouco mais abaixo dos burgúndios, os visigodos ainda na Gália, na parte centro-sul, mas do lado poente, portanto na zona mais atlântica. Na Península Ibérica, na fachada atlântica, os suevos, e na Península Itálica, essencialmente, os ostrogodos. E tudo são, sobretudo, tudo povos nórdicos, se assim podemos dizer. São povos com diversas origens. As origens são bastante diversas. Vários deles são povos até de origem escandinava, não é? Mas esta geografia é uma geografia que vai demorar a fixar-se. Ninguém pode pensar que em 476 é deposto Rómulo Augusto e em 477 nós temos um novo mapa do Ocidente Europeu. Esses povos, muitos deles são nómadas e portanto demoraram a fixar-se nestas posições de referência que eu há bocadinho citei. O caso da Gália interessa-nos particularmente porque é o caso
caso que permite depois compreender o Império Carolíngio. Então, o que é que de facto aconteceu na Gália? Aconteceu uma coisa extraordinária, que foi isto: os francos, que inicialmente eram um povo até dividido em dois ramos, os renanos, que estavam mais sobre a região do Reno, a região de Colónia, e os sálios, acabaram por iniciar, a partir mais ou menos dos finais do século V, um pouco antes do ano 500, uma cavalgada para sul verdadeiramente extraordinária, liderados por um grande rei, que as crianças francesas nas escolas ainda hoje têm referido nos seus manuais, nos seus livros de estudo, como o pai da França, que é o rei Clovis. Clovis tem um sonho, que é o levar os francos até ao Mediterrâneo, mas isso significava uma espécie de reconquista de todo aquele território que estava ocupado pelos burgúndios, pelos alamanos, pelos visigodos, para conseguir esse objetivo. E ele não consegue, em vida sua, ele morre em 511, completar esse objetivo, mas depois os seus filhos completam isso e na verdade expulsam os visigodos para a Península Ibérica, onde, como nós bem sabemos, eles nos vão aparecer, absorvendo os suevos e dominando a Espanha, até à entrada dos muçulmanos por volta de 711, nos inícios do século VIII. Portanto, é preciso perceber que desta cavalgada dos povos bárbaros sobre a parte ocidental do mundo romano, ao fim de algum tempo, se acaba por desenhar um novo mapa político, sendo que na Gália esse mapa político vai acabar por ser completamente dominado pelos francos, obra de Clovis e dos seus sucessores. Mas que até os francos que até tinham uma origem mais germânica, não é? Mais dentro da Alemanha. Grande parte destes povos são povos que são confederações de várias tribos, e essas tribos até podem ter elas próprias origens um bocadinho diversas. Os francos estavam há muito tempo próximos do limes, da fronteira do Império, de tal maneira que uma parte deles até tinha penetrado pacificamente no Império Romano. Os romanos tinham aceitado isso e os tinham incorporado no seu próprio exército. A verdade é que de repente os francos controlam a Gália toda, mas depois também têm um problema para gerir, que é neste sétimo ponto, a minha última referência antes de entrarmos propriamente nas nossas personagens. É que os francos tinham a tradição da sucessão hereditária, mas não tinham o princípio da primogenitura. Portanto, quando o rei morria, não é, aquilo era partilhado por todos os seus herdeiros, que se podiam dar bem ou se podiam dar mal. E a Gália era um território muito vasto. Portanto, a Gália ainda esteve dividida, bastante dividida, aí entre 550 e 750, pelos herdeiros de Clovis. Tinha em três grandes regiões: a Neustria, numa parte, digamos, mais francesa, a Austrásia numa parte mais alemã, mais sobre o rio Reno, e depois mais para baixo a Burgúndia. Mas depois houve um governante que não era rei, nesta altura, aliás, anos 600, 650, 700, os reis vão perdendo a autoridade, são chamados reis fantoches, e no fundo quem governa são os seus ministros, aquilo que ficou para a história como os prefeitos do palácio. Já todos ouvimos falar nos prefeitos do palácio, nos pepinos, na dinastia dos pepinos. Há um descendente destes pepinos chamado Carlos Martel, que vai acabar por unificar estas três regiões, a Neustria, a Austrásia e a Burgúndia, em 740, 742. Aliás, é esse homem, Carlos Martel, que vai repelir uma incursão dos muçulmanos sobre a França na Batalha de Poitiers em 732, porque entretanto os muçulmanos tinham invadido a Espanha visigótica e tinham-na conquistado, e depois quiseram ultrapassar os Pirineus e entrar na França, e entraram e foram repelidos precisamente por Carlos Martel. É Carlos Martel que em 742 consuma esta unificação das três grandes regiões da Gália. Não quer ser rei, curiosamente, limita-se ao título de dux.
porque eles tinham muito respeito pela, se posso estar enganado, não me recordo exatamente, portanto estamos a falar dos descendentes Clóvis, é a dinastia merovingia, certo? Sim, exatamente, são os reis merovingios. E eles tinham muito respeito, penso eu, pela alguma coisa que fui ouvindo e que fui lendo, eles tinham muito respeito por esses reis, ainda que fossem já um pouco fantoches, não é? Na verdade. Sim, tinham respeito ao ponto de os manterem nominalmente em funções, embora quem governasse fossem os seus ministros plenipotenciários, que são os tais prefeitos do palácio. Isso acaba com Carlos Martel. E Carlos Martel já é o avô de Carlos Magno, portanto já estamos lá perto. Quando ele morre... O Martel, não é? Exatamente, o nome Martel provavelmente vem da sua eficácia militar, não é? A veemência com que ele fustigava os seus inimigos, nomeadamente os visigodos, que empurrou para a região do sul da França, para a Septimânia, e que depois acabaram por resvalar para a Península Ibérica. Quando Carlos Martel desaparece e entra em cena o seu filho, Pepino, o terceiro dos Pepinos, pois ele torna-se rei. E é o primeiro rei, e repara, o primeiro rei da dinastia carolíngia, o que remete exatamente para Carlos Martel, não é? Porque este Carolo vem de Carlos Martel. Carlos Martel não foi ainda rei, mas o seu filho já foi rei. E Pepino, aliás, era um rei inteligente. Ele é rei em 751, é o primeiro dos carolíngios, é o pai de Carlos Magno, e uma das coisas que Pepino faz, vou apenas citar este exemplo, porque depois condiciona toda a estratégia ideológica e política de Carlos Magno, é uma grande aliança com a Igreja, porque entretanto os lombardos, que também tinham perdido o comboio das invasões e apanhado o desdobramento apenas, tinham chegado à Península Itálica e estavam a ameaçar as posições da Igreja na Península Itálica, e a Igreja ficou alarmada e precisava de um braço secular que a protegesse pela força das armas. E Pepino faz esse negócio com o papado. Digamos que se reedita aqui um pouco a relação que Constantino tinha construído no Império Romano, aliando o poder político ao poder religioso, e Carlos Magno será beneficiário disso. Portanto, são estes os meus 7 pontos, e penso que a partir daqui temos o cenário montado para avançar sobre as personagens. Já falou do pai do Carlos Magno, mas o Justiniano também tem um pai que acaba por ser, e entrando então mais aqui nas personagens, o Justiniano tem um pai importante, apesar de ambos virem de uma condição social muito mais baixa, que não faria antever eles chegarem a serem imperadores. Vamos lá ver. De facto, quem mais contribuiu para a carreira de Justiniano foi um seu tio, chamado Justino I. Vou tentar aqui então frisar situar a personagem no seu contexto, falar um bocadinho já dela. Por exemplo, como é que ele se chamava? Chamava-se Petrus Sabatius Justiniano. E era um homem que terá nascido provavelmente naquilo que é hoje a Macedónia, na zona de Bederiana. Sabemos por um relato de um cronista do tempo de Justiniano, que morre praticamente quando Justiniano faleceu, João de Malalas, que era um homem baixo, robusto, bonito, com uma testa alta, um cabelo encaracolado, uma expressão bastante alegre, um nariz liso, e um homem febril do ponto de vista das suas atividades. Era um homem extremamente enérgico. Aliás, ele ficou para a história como um imperador insone, um imperador que não dorme, não é? Ele aparece cedo, tendo nascido ali em 481, 484, não se sabe bem, aparece cedo na capital, onde já estavam alguns familiares seus, nomeadamente tios seus, que eram homens que apareceram no mundo
mundo bizantino apareceram em Constantinopla sem grande pedigree, mas que se impuseram na guarda imperial bizantina. Os escobitores. Os excubitores, precisamente por serem homens de grande corpulência e de uma força física enorme. E Justino I tornou-se imperador exatamente por causa disso, porque basicamente aquilo que se recolhe dos cronistas da época é que Justino I era um bruto bastante inculto, mas sem dúvida que abriu o caminho para o seu sobrinho. Nessa altura, vamos lá ver, estamos ainda relativamente perto da separação, não é, entre a Europa bárbara e o Império Bizantino, não é? Portanto, a herança romana ainda é naturalmente muito forte nesta altura em Constantinopla. A organização da parte oriental do Império ainda obedece muito ao modelo das dioceses, das províncias, das cidades, com as suas redes de prefeituras. Ainda há o Senado, um conselho chamado Consistório Imperial. Há um prefeito da cidade de Constantinopla, que é uma grande cidade, aliás. Constantinopla é uma cidade que atinge 500 mil de habitantes, é a maior cidade cristã do mundo nesta altura. E sendo que, se calhar há aqui um pormenor importante, que é, eles são originários de uma zona latina e não grega, não é? Sim, eles vêm da zona macedónia, vêm no fundo de uma zona de fronteira, não é? Uma zona de fronteira, porque se a fronteira era ali em Sírmia, na zona da Sérvia, eles imigram a partir, portanto, eles vêm de poente para nascente quando chegam a Constantinopla. E é extraordinário o facto de Justiniano se ter tornado o mais famoso e justamente a imperadora do Império Bizantino, porque o Império Bizantino teve 15 dinastias, teve cerca de 80 imperadores e co-imperadores, 40% dos quais foram depostos, não é? 15 deles foram assassinados, o que até nem era assim tão vulgar. E aquilo, de facto, era um mundo que ainda tinha uma herança forte do passado, mas ao mesmo tempo também era um mundo que já tinha uma etiqueta, que era uma etiqueta rigorosa, particular. O imperador pisava um chão que ninguém mais pisava. Pisava umas placas de pórfiro, ou pisava sobre tapetes de púrpura, usava nas suas insígnias imperiais uns sapatos cor de púrpura que mais ninguém utilizava. Eu até os tenho na capa de um livro que dediquei com orientandos meus a Bizâncio. Mas isso é muito diferente, já muito diferente, sim, da tradição romana até de primos interpares. Sim, digamos que ainda há muita simbologia de trás, o Senado, por exemplo, mas de facto já é um universo político que já está muito centrado em torno do imperador e da sua máquina acessória central, onde, por exemplo, pontificavam oficiais palatinos que eram eunucos, não é? Que eram homens que tinham sido castrados em criança, retirados às suas famílias, não propriamente dentro de Bizâncio. Eles iam buscá-los à Pérsia, à Arménia, às regiões do Cáucaso. Era uma coisa muito cruel. Estima-se que em cada 90 apenas 3 dessas crianças, ao serem castradas, sobrevivessem, e que depois eram elevadas a uma condição politicamente relevante dentro do próprio Palácio Imperial, porque eram considerados inofensivos do ponto de vista político, não podiam ser rivais do imperador, não podiam ser candidatos ao trono, precisamente porque estavam mutilados. Porque não tinham herdeiros, não podiam ter herdeiros. Além de não poderem ter herdeiros, se o imperador era, no fundo, o elo de ligação entre o mundo divino e o mundo terreno, e se o mundo terreno se destinava a ser uma imitação, não é, do mundo divino, ele não podia ser interpretado por pessoas que estivessem mutiladas. E, portanto, também por isso, muitos dos imperadores bizantinos que foram depostos cortaram-lhes o nariz, ou arrancaram-lhes os olhos, ou cegaram-nos, para que não mais pudessem regressar ao seu trono. Mas, professor, realmente eu não tinha essa ideia. Tinha a ideia de Bizâncio que era assim uma coisa muito calma, muito tranquila. Não, de calmo não tem nada. Nada. Com embaixadas muito aparatosas. Ora bem, depois é um mundo cristão, não é? Continuando a caracterizar aqui o ambiente, mundo cristão,
tradição clássica, sem dúvida, mas também misturado com a cultura grega, que é muito mais forte aqui do que era no Ocidente. Um mundo em que os temas fortes são a política, a guerra, claro, porque Bizâncio também não se livrava de ter os seus sobressaltos militares, por exemplo, a tal pressão dos persas, não é? Dos persas sassânidas que há bocadinho falávamos, ou a pressão dos Balcãs, em particular dos búlgaros, que eram os grandes inimigos. É interessante conhecer Bizâncio, porque também permite compreender os nacionalismos balcânicos que perduram hoje nessas regiões, e a religião. E a religião era até um tema particularmente difícil em Bizâncio. E porquê? Porque era difícil conciliar os quadros da filosofia antiga com a racionalidade grega e com o dogma trinitário da Santíssima Trindade, que tinha sido aprovado em Niceia e depois em Calcedónia em 451. Quer dizer, conciliar isto tudo na parte oriental do antigo Império Romano era mais complicado, e isso gerava heresias que pontificaram no Império Bizantino. O arianismo, por exemplo, os arianos, a que se converteram, aliás, alguns dos povos bárbaros que nos apareceram no Ocidente, como os visigodos, por exemplo, achavam que na Santíssima Trindade só o Pai é que era Deus, não é? Portanto, não reconheciam essa condição a Cristo, não é? E as pessoas não têm ideia às vezes, a maioria das pessoas não tem ideia das guerras que se levantaram, Sim, das perseguições que se levantaram por questões filosóficas, claramente, não é? Sim, de doutrina cristológica, digamos assim. Por outro lado, havia os monofisitas que achavam que Cristo só podia ter uma qualidade monofisis, e que essa dimensão era a dimensão divina. São eles que estão na origem dos coptas, que ainda hoje constituem uma parte significativa da comunidade egípcia, são cerca, creio que 10% da população, nos arménios, os jacobitas da Síria, por exemplo, ou o nestorianismo também, do monge da Síria, que tinha sido patriarca de Constantinopla, chamado Nestor, que admitia as duas naturezas de Cristo, mas não admitia a consubstancialidade, essa ideia de que Cristo é consubstancial ao Pai. Não aceitavam isso, separavam a natureza divina e a natureza humana, e, por exemplo, não reconheciam Maria como mãe de Deus, não é? Precisamente por causa disso. Portanto, isto gerava um ambiente que era um ambiente particular, ainda por cima, num mundo em que o monaquismo é muito forte. Em Bizâncio, os monges e os mosteiros são muitíssimo importantes e muito influentes também do ponto de vista político. Não há ordens religiosas, ao contrário do que acontece no Ocidente, não é? Os cistercienses, os cluniacenses, enfim, beneditinos, os congregantes, isso não existe no mundo bizantino. É um mundo em que o monaquismo é muito ascético, muito virado para o trabalho, até para o trabalho manual. Mas ainda assim eles olhavam para Roma como a farola. Isto ainda antes, obviamente, respondiam a Roma, antes do cisma que faz Eu penso que isso se vai perdendo progressivamente, desde que Constantino instalou aquela nova centralidade política em Bizâncio, agora Constantinopla, a partir de Constantino, a partir de inícios do século IV. Tudo está muito virado para um mundo que se vai tornar progressivamente um mundo de língua grega e de uma ortodoxia, que é uma ortodoxia muito peculiar, e um mundo que também é, do ponto de vista político, animado pela existência dentro da cidade de um grande hipódromo que terá sido construído por Septímio Severo e depois ampliado por Constantino, que é uma coisa verdadeiramente brutal, e que é importante não apenas porque concentra toda a prática desportiva daquelas centenas de milhares de pessoas que habitavam em Constantinopla. O desporto é muito importante no Império Bizantino, também a caça, há um psicanestéreo, portanto há um jogo de polo
a cavalo, não é? Com varas compridas, com redes em que se empurra uma bola de couro na direção das balizas. Isto também é muito popular entre os imperadores, mas no hipódromo, que é uma coisa que tem uma estrutura retangular, embora ovalada numa das pontas, com obeliscos no meio, alguns dos quais sobrevivem. Se for a Istambul, é um dos monumentos que é obrigatório ver. O hipódromo era o centro da própria vida política. As coroações dos imperadores podiam ocorrer lá, os grandes castigos, os grandes festejos, e era um mundo extraordinário que acontecia ali. Aquilo tinha cerca de 400 metros de extensão, por cerca de 150 metros de largura. Nas bancadas do hipódromo, bancadas de madeira, podiam acolher 30 a 50 mil pessoas. Havia jogos cénicos, lutas de pessoas e de animais e corridas de carros. Nos dias de grande festa podia-se assistir a acho que até 24 corridas de carros num único dia, não é? E havia fações, claques organizadas, que estavam organizadas em função das cores. Os azuis e os brancos, os azuis depois absorveram os brancos, e os verdes e os vermelhos, sendo que os verdes depois absorveram os vermelhos. E sendo que isso politicamente depois tem implicações, não é? Sim, tem, porque depois ficam sobretudo os azuis e os verdes. Os azuis são mais próximos do imperador e são mais ortodoxos. Os verdes são mais rebeldes, mais contestatários e mais próximos do monofisismo, não é? E isto também vai ser importante para compreender certas coisas do reinado de Justiniano, sendo que no tempo dos seus antecessores diretos, Justino I, seu tio, e antes dele, Anastácio, a situação política se complicou um bocadinho porque se abateu sobre o império um conjunto de catástrofes que lembra as pragas do Egito, não é? Terremotos, incêndios, inundações, auroras boreais, eclipses, cometas, pragas de gafanhotos, epidemias. E isso até criou um certo clima, porque a religião também era muito importante, de expectativa do fim do mundo, por exemplo, não é? Ia-se aos textos do Antigo Testamento, ao profeta Daniel, ou do Novo Testamento, São Paulo, os evangelistas, e pensava-se que se calhar o próprio fim do Império Romano era o pronúncio da chegada do Anticristo e do fim do mundo. Sei lá, no Líbano havia um oráculo chamado Oráculo de Baalbek, nos inícios do século VI, ainda antes de Justiniano se tornar imperador, em que se dizia que o fim do mundo aconteceria quando ascendesse ao poder um imperador de nome estranho, não é? Mas que remetesse para o juízo final. E curiosamente Anastácio significa em grego ressurreição, não é? Mas que havia um conjunto de sinais. Os salmos, por exemplo, também tentavam criar uma certa contabilidade. Cada dia da criação, os 6 dias da criação correspondiam a 1000 anos, portanto o mundo duraria cerca de 6.000 anos, contas feitas estaria para acabar em 500 depois de Cristo. Quer dizer, Justiniano vai assumir o poder no meio de todo este ambiente, que é um ambiente muito peculiar, muito animado, muito intenso, se quisermos também, e em que existe uma tradição que vai durar sobretudo até ao momento em que Bizâncio começará a ter dificuldades grandes de sobrevivência, sobretudo ali a partir de 1100, 1200, que é um mundo muito isolado. Bizâncio alimentou uma prática de isolacionismo até da sua política matrimonial, por exemplo, bastante grande. Ele estava a dizer há pouco que ele era conhecido como o imperador que não dormia, não é? Ele muito trabalhava, se calhar muita propaganda por trás disso, mas também havia os tratores a dizer que ele também não era um bocadinho enganador, era um bocadinho não se portava bem às vezes com os colegas, digamos assim, com as pessoas que faziam parte das suas relações de poder. Sim, quer dizer, vamos ver, Justiniano teve uma tal dimensão que não conseguiu agradar a todos, não é? E sobretudo Procópio, na sua História Secreta, é um autor que é muito verrinoso na crítica ao exercício do poder por parte da família imperial, constituída por Justiniano e por Teodora, que é precisamente uma paixão
paixão de hipódromo. Justiniano casa no hipódromo, encontra a sua noiva. Teodora é filha de um domador de ursos, não é? E é uma atriz de teatro, digamos assim, para sermos suaves, de atrizes que aparecem em representações com pouca roupa vestida e que são consideradas de uma cotação social inferior. Foi até um bocadinho escandaloso, embora ele não fosse ainda imperador, que já estava associado com o tio na governação, que ele tivesse escolhido tal noiva que parece ter amado profundamente, porque a morte de Teodora, a meio do reinado de Justiniano, foi uma coisa que o abalou imenso, e ele visitou o seu túmulo muitas vezes e depois quis ficar sepultado ao pé dela. E ficou viúvo, nunca voltou a casar. Exatamente. E o tio também tinha uma relação, ou seja, nessa medida acho que o tio também tinha um casamento do género, se calhar ainda pior. O tio tinha casado com uma antiga escrava chamada Lupicina, que tinha tido o cuidado de mudar de nome quando se tornou imperatriz, passou a chamar-se Eufémia, que significa boa reputação. Então este Justiniano terá recebido, graças às suas ligações familiares na corte, uma educação boa, e sem dúvida latim, sobretudo, também algum grego já na altura, retórica, história, direito, arte da guerra, crucial, e teologia também. Ele vai escrever no final da vida tratados de teologia, vai fazer um cursus honorum tipo Júlio César, completo, com a ajuda do tio. Ele é oficial da Escola Palatina e, portanto, da Guarda Imperial logo em 518, é conde Comes no ano seguinte, torna-se cônsul, ainda sobrevive aqui o título de cônsul, embora aqui o cônsul fosse já só aquele que organizava espetáculos, em 521, e depois recebe o título de patrício, portanto já está no topo da hierarquia. E era um homem inteligente e diligente, como mostra essa inscrição que aparece sempre associada ao nome dele, de imperador insone. De tal maneira que o tio, que era um homem bruto e inculto, que se tinha imposto pela força, o adotou e o tornou o seu sucessor natural. Portanto, ele no fundo já é co-imperador em vida de Justino I, ganha experiência de governação, também lhe permite afastar alguns rivais. Parece que havia um general famoso chamado Vitaliano que conheceu a morte exatamente neste contexto, e portanto quando o tio morre em 527, Justiniano emerge naturalmente como o seu sucessor. A estrutura imperial monárquica bizantina era eletiva, digamos assim, mas a pouco e pouco se caminhou no sentido do sucessor ser escolhido dentro da família do imperador falecido. E a coroação de Justiniano, um último apontamento antes de virarmos para o Carlos Magno, a coroação de Justiniano também é interessante, porque ele não quis ser coroado no hipódromo. Ele foi coroado no palácio, sem a presença do povo. Ele estava acima disso. Ele era era imperador em nome de Deus. Era uma espécie de 13º apóstolo. Ele governava em nome de Deus. O Império Terreno era uma imitação do Império Celeste. Um só Deus, um só Imperador. E isso já revela muito do que ele é e do que vai ser durante o seu reinado. Muito cioso do seu poder, vigário de Deus na terra, um homem sábio, justo, corajoso, que estava ali para defender e proteger o bem comum, para fazer coisas boas para a população, rei dos filósofos, mas não precisava da caução popular para isto. Portanto, essa caução da soberania do popolo romanos, isso já está desaparecido. E, portanto, quando dizemos isto, já estamos a dizer este mundo ainda é nominalmente o Império Romano do Oriente, mas já é uma construção completamente diferente. E se Justiniano o tio imperador não era um bruto, inculto, se assim podemos dizer, o Justiniano já não é, porque tem uma formação muito intensa que o próprio tio lhe acaba por proporcionar. E Carlos Magno, como é que... ou seja, Justiniano está no centro
está no centro da vida civilizada, se assim podemos dizer, os francos se calhar não teriam pelo menos essa veleidade de se dizerem, ou pelo menos de fora não eram vistos como civilizados. Bem, de facto há aqui esse handicap de partida, não é? Enquanto que o Justiniano emerge do mundo romano, ainda que orientalizado, Carlos Magno emerge do mundo bárbaro puro e duro, não é? É um homem com uma biografia espantosa, que vive também longamente. Eles os dois são bafejados pela sorte, vivem longamente. O que parece ser um tema constante daqueles reis muito bem cotados. Sim, têm tempo para fazer muitas coisas. Portanto, filho de Pepino Breve, Pepino III, neto de Carlos Martel, sobe ao poder em 768, mas sobe ao poder, lá está, não há o princípio da primogenitura com o irmão, um irmão chamado Carlomagno, que em 771, por artes que nunca foram muito bem esclarecidas, desaparece de cena. Portanto, Carlos Magno fica sozinho em 771. Felizmente temos uma biografia de Carlos Magno que foi escrita por um homem que o conheceu na sua corte, chamado Eginhardo, tem este nome esquisito, Eginhardo, que escreveu em latim uma obra chamada Vita Caroli Imperatoris, a vida do imperador Carlos Magno. E ele faz-nos uma descrição física de Carlos Magno. Diz assim: ele era de uma envergadura de ombros larga e robusta, de um tamanho elevado, sem ser excessivo. Sem ser excessivo, podemos discutir isso porque, pelas indicações que ele dá, nós percebemos que era um homem que teria à volta de 1,80 m, o que na altura era bastante. Tinha o cimo da testa arredondado, os grandes olhos vivos, o nariz um pouco mais longo do que a média, belos cabelos brancos, a fisionomia alegre e aberta. E do mesmo modo transmitia para o exterior, tanto de pé como estando sentado, a impressão de uma grande autoridade, de uma grande dignidade. E isso permitia que nem sequer se notasse muito que o seu pescoço era gorduroso e demasiado curto e que o seu ventre era um pouco saliente. Tão harmoniosamente eram as proporções do resto do seu corpo. Não estava muito em forma. Tinha obrigação de estar, porque ele era sobretudo um guerreiro, mas também era um bom comilão. Tinha um passo seguro, uma marcha viril, a sua voz, esta nota é engraçada, a sua voz era clara, sem convir, contudo, completamente ao seu físico. Devia ter uma voz fininha para a envergadura que tinha. E tinha uma grande saúde. Ele nunca esteve doente, a não ser nos 4 últimos anos da sua vida, em que foi atacado por acessos de febre frequentes e acabou por coxear. Eis o retrato que Eginhardo faz de uma figura que ele conheceu diretamente. Ele passou a infância na zona da Neustria, na tal província mais francesa, digamos assim, que apanha a Ile-de-France, a zona de Paris, da velha Gália, mas depois a sua maturidade e grande parte da sua vida faz numa geografia mais renana, mais alemã, mais para a Austrásia, para a região de Colónia. Aliás, é aí que ele vai inscrever, que vai fazer o seu grande palácio, que é o palácio de Aix-la-Chapelle, Aquisgrana, creio que corresponde hoje à cidade alemã de Aachen. É um homem que devia falar uma língua que se chamava a língua frâncica. E o ambiente dele é um ambiente muito giro, porque é um mundo de enorme diversidade étnica e linguística. No mundo de Carlos Magno falam-se línguas românicas, germânicas, eslavas, celtas, os bretões, bascos também. Ele vai acabar por dominar sobre um território, o território que herdou do pai e do avô, e que ele vai ainda alargar, sobretudo para nordeste, para a Saxónia, para leste na direção da Baviera e também para sudeste na direção da Aquitânia e da Gasconha, e ainda vai dominar o norte da Península Itálica,
aos lombardos, precisamente vai conquistar essa zona aos lombardos. Quando ele, digamos assim, quando se define a totalidade do corpo territorial sobre o qual domina, bom, aí estamos a falar de 1,2 milhões de quilómetros quadrados aproximadamente, são 13 vezes e meia a extensão de Portugal, aproximadamente, mas que é essencialmente um mundo de florestas, não nos iludamos. Dentro desses 1,2 milhões de quilómetros quadrados só vivem 8 a 10 milhões de pessoas, não é mais ou menos o que nós temos em Portugal hoje, porque é ainda o mundo da floresta e um mundo em que, claro, o exercício do poder fica mais difícil, porque as articulações são complexas entre o que o centro pensa e aquilo que as periferias executam, não é? E aquilo que acontece lá mais longe, nas zonas que só se influenciam, mas não se dominam completamente, especialmente as zonas de fronteira, a que os francos chamavam as marcas. E daí o título Marquês. O título Marquês vem exatamente daquele a quem era atribuído o controle de uma marca. Por exemplo, a marca de Espanha, ali naquela zona de ligação à Península Ibérica, não é? Que tinha um estatuto um bocadinho especial. Mas quero deixar isto claro, ele é essencialmente um chefe bárbaro e um guerreiro, não é? E foi assim durante 43 anos. O Carlos Magno faz praticamente uma campanha militar durante todos os anos do seu reinado, com exceção de 2 ou 3, nem se percebia bem porquê, até que há uns anos uma investigadora americana chamada Carol Gilman percebeu porque é que tinha havido uma epidemia equídea entre os cavalos, tinham apanhado uma febre, uma moléstia, e sem cavalos não havia guerra. Ele vai fazer sobretudo guerra contra os saxões, que são os seus grandes inimigos. Ele chegava lá, dominava-os, e depois quando regressava eles revoltavam-se outra vez. A educação dele é muito inferior à de Justiniano, sem dúvida, porque ele é essencialmente um chefe bárbaro e é sobretudo um conquistador. Mas terá tido alguma, porque ele chamou para a sua corte alguns intelectuais, alguns letrados. O mais conhecido deles é Alcuino, um monge anglo-saxão. Tenta fazer uma espécie, aquilo que chama uma escola do palácio, uma academia palatina. Eginhardo diz que ele tentava aprender o latim, quando se deitava levava numas tabuinhas de madeira as declinações do latim para ver se aprendia bem aquilo. Não estou certo que ele soubesse efetivamente ler e escrever corretamente. Contrariamente a Justiniano, casou várias vezes. Primeiro com uma antiga concubina, depois com uma filha do rei dos Lombardos, sob pressão da mãe, que achava que era conveniente para assegurar o domínio do norte da Itália, mas depois acabou por a repudiar para um primo. Depois aparecem as 2 mulheres da vida de Carlos Magno, uma chamada Hildegarda, que lhe dá 9 filhos em 12 anos, e depois, que morre exausta certamente, aparece uma segunda mulher chamada Falstrada, que vai ser a grande madrasta dos filhos que a outra tinha gerado. Falstrada ainda dá 2 filhas a Carlos Magno e vai ser muito importante politicamente, porque vai ser em muitos momentos a regente do reino dos francos. Porque se Carlos Magno salta para cima do cavalo em maio e faz toda uma campanha militar, porque a guerra é uma atividade sazonal nesta altura, não é? É preciso que haja estradas transitáveis, que haja pastos para os cavalos, que haja colheitas para alimentar os exércitos. A guerra é sobretudo travada entre maio e setembro, e nesse tempo quem governa? Governa Falstrade, não é? Criou também alguns anticorpos no palácio e por causa disso depois morre e aparece ainda um quinto casamento, uma quinta mulher de Carlos Magno chamada Liutgrade, que é uma mulher muito piedosa e letrada, essa sim, mas morreu ainda antes de 800, portanto ela morre em dezena e meia de anos antes de Carlos Magno. Depois disso já não teve mais casamentos, mas também 5 já foi bastante. Ainda teve umas concubinas teve também. Umas concubinas, sim. Ao todo ele teve 4 filhos legítimos que passaram à infância. Pepino Corcunda, que se revoltou e foi encarcerado num mosteiro.
Carlos o Jovem, que era o favorito de Carlos Magno, aparentemente, mas que morreu cedo. Luís o Pio, de quem ele não gostaria tanto, mas que vai ser o seu herdeiro, o seu sucessor, porque será o único dos irmãos sobrevive quando falece Carlos Magno. E é o primeiro Luís? É o Luís, sim. Não, eu estou a perguntar porque há Luís XIV, Luís XV, XVI, se calhar foi esse o primeiro Luís. Talvez, não sei dizer exatamente, mas provavelmente ele ficou conhecido como Luís o Pio, como Luís o Pia XII, e portanto perde-se um bocadinho aqui a numeração, mas creio que entre os merovingios que não tinha havido de facto nenhum Luís. Depois há um outro referenciado por Carlomano, às vezes por Pepino, que fica com a Itália, e tem depois 5 filhas legítimas e 3 filhas ilegítimas, formando, portanto, uma família grande, um conjunto. Há um autor que diz que aquilo é um conjunto de anjos que formam uma espécie de contubernio de camarata grande, que alimentam em Aix-la-Chapelle as artes e as letras, e que praticam um desporto de Carlos Magno gostava muito e que não tem nada a ver com os de Bizâncio. Os de Bizâncio jogavam polo e gostavam de ir para o hipódromo. Carlos Magno gostava era da natação. Na piscina que construiu em Aix-la-Chapelle chegavam a estar mais de 100 pessoas dentro da água, não é? E são sobretudo os seus familiares, os seus amigos, os seus colaboradores diretos. Qual é o projeto de Carlos Magno? É simples. Conquistar e cristianizar. As duas coisas estão muito associadas. Ele conquistava um território e logo a seguir criava lá um grande mosteiro ou uma diocese. Para quê? Para converter aquelas populações e para as pacificar, não é? Para garantir que elas não se revoltavam. Grandes mosteiros, como na parte leste do Império, como por exemplo Fulda, Saint-Gall, na atual Suíça, Reichenau, ou na zona mais parisiense, Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, foram ou fundados ou renovados e dinamizados por Carlos Magno, não é? E era uma estratégia também, digamos, para ele garantir o controle do seu próprio território e para instilar um certo perfume romano em tudo isto. E é isto que é particularmente curioso em Carlos Magno, porque ele, sendo um chefe guerreiro e bárbaro, vai procurar travestir, digamos assim, o seu império de um certo perfume imperial romano. Depois de conhecermos o Império Romano do Oriente, que tantas vezes nos ilude nos detalhes e nos escapa na dimensão, e encontrar um bárbaro que parece querer reanimar a ideia de Roma, fica por aqui a primeira parte do Vidas em Paralelo, dedicado a Justiniano e Carlos Magno. Será o imperador que eleva Bizâncio à máxima grandeza e o outro, o pai da Europa como a conhecemos. Isso ficará para o próximo episódio com João Gouveia Monteiro e Ricardo Venâncio. Até lá!